Olá, sou o professor Ismar. Esse vídeo faz parte de uma aula de reposição. O assunto é segurança da informação. Nessa aula, vamos ver os fundamentos da segurança da informação. Vamos começar com o conceito de segurança da informação. Segurança da informação é o conjunto de práticas e medidas que visam proteger os ativos de informação. E aqui já vai uma coisa importante sobre ativos de informação. O que são esses ativos? Proteger, então, os ativos de informação de uma organização contra uma ampla gama de ameaças. Isso é o que a segurança da informação faz. Protege os ativos. Como eu disse, ativos de informação. Aqui, ativos de informação. É um termo importante para o assunto. Ativos de informação é tudo aquilo que armazena informação de alguma forma. Informação importante para o negócio, informação importante para a empresa. Então, um ativo de informação pode ser um sistema de informação computadorizado, pode ser um arquivo com informações em papéis, pode ser informação que está na cabeça de uma pessoa. Então, essa pessoa pode fazer parte dos ativos de informação de uma organização. Proteger esses ativos de informação é o que faz a segurança da informação. Esses ativos podem incluir dados em formato digital ou físico, sistemas, redes, processos e até mesmo o conhecimento dos funcionários. O objetivo principal da segurança da informação é garantir a continuidade dos negócios. E esse é um outro termo importante, continuidade dos negócios. É um termo importante para a segurança da informação. Minimizar danos e maximizar o retorno sobre os investimentos, protegendo a informação. Então, a informação, ela está ligada com o resultado da empresa. E segurança da informação, então, minimiza danos e maximiza o retorno sobre os investimentos. Maximiza o resultado da empresa, quando ela está trabalhando na minimização dos danos. Aqui os pilares da segurança da informação, também chamado de CID, que C de confidencialidade, I de integridade e D de disponibilidade. Esses três pilares são os mais importantes. Confidencialidade garante que a informação seja acessível apenas às pessoas autorizadas, prevenindo o acesso não autorizado. Isso é confidencialidade. Esse é o primeiro dos três pilares da segurança da informação. Exemplo, um sistema de criptografia de dados controle de acesso. Isso está garantindo, então, que somente as pessoas autorizadas acessem aquelas informações. O segundo pilar, integridade, assegura que a informação seja precisa e completa e que não tenha sido alterada de forma indevida. Exemplo, assinaturas digitais ou backups são recursos que está trabalhando, então, na integridade dos dados. E o terceiro pilar, disponibilidade, que garante que os usuários autorizados tenham acesso à informação quando necessário. Então, esse terceiro pilar, ele, comparando com o primeiro pilar, que garante que a informação seja acessível apenas às pessoas autorizadas, o terceiro pilar, então, garante que as pessoas autorizadas tenham acesso a essa informação. Com esses três pilares se completa, então,
a segurança da informação. Existe segurança da informação quando essas três coisas acontecem. Se faltar uma delas, então não tem segurança da informação. O exemplo da disponibilidade são sistemas redundantes. Por quê? Para garantir que a pessoa tenha acesso, o sistema tem que estar funcionando. Se der algum problema no sistema, então o sistema redundante entra, um segundo sistema, um backup entra para garantir que os usuários tenham acesso. Ou planos de recuperação de desastre também, quando acontece algum problema, algum desastre, existe um plano de recuperação para que o sistema volte a entrar no ar e as pessoas tenham acesso. Além desses três pilares, tem outros conceitos também que são importantes. Um deles é a autenticidade, garante que a informação seja proveniente de fonte esperada, que a informação realmente venha da fonte que a gente está esperando. E o não repúdio, que impede que uma parte negue ter realizado uma ação. Esses dois outros conceitos, ultimamente tem se falado nele, mas os pilares originais são apenas 3. Outro ponto importante são as ameaças e vulnerabilidades. Entender o que é uma ameaça e o que é uma vulnerabilidade. Tanto uma quanto outra são elementos centrais no estudo da segurança da informação. A ameaça é qualquer evento que possa explorar uma vulnerabilidade e causar danos a um ativo de informação. Vamos a exemplos. Ataques de hacker. Isso é uma ameaça. O malware, o vírus, é uma ameaça. Desastres naturais são ameaças. Agora vamos comparar com vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma fraqueza. Uma fraqueza em um ativo que pode ser explorada por uma ameaça. Por exemplo, falhas de software é uma fraqueza. Alguém com má intenção pode, por meio dessas falhas de software, acessar informação indevida. Senhas fracas é uma fraqueza. Alguém com má intenção pode tentar conseguir encontrar essa senha ou varar essa senha. Um outro ponto também, falta de treinamento de funcionários, que também é uma fraqueza. Funcionário sem treinamento, ele acaba deixando ali uma brecha para uma pessoa mal intencionada conseguir informação de forma não devida. Então, a ameaça é qualquer coisa que possa explorar uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma fraqueza. Então, qualquer coisa que possa explorar uma fraqueza é a ameaça. E a vulnerabilidade é a fraqueza. Outra coisa importante em segurança de informação é a política e governança de segurança. Políticas de segurança são regras e diretrizes definidas por uma organização para proteger seus dados e sistemas. Então, as empresas precisam criar regras. Essas regras são as tais políticas de segurança. Por exemplo, regras sobre o uso de senhas. Às vezes a empresa exige para que uma vez por mês a senha seja trocada. Regras no uso da internet no trabalho. Pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Essas são políticas de segurança. Nessas políticas, os usuários, as pessoas que usam o sistema têm papéis e responsabilidades. Cada pessoa tem uma função específica na segurança. O usuário deve seguir as boas práticas. O administrador gerencia os sistemas e aplica medidas de segurança. E o auditor verifica se tudo está funcionando corretamente. Ainda temos governança e compliance. Vamos entender isso. Governança é como a segurança é organizada e liderada na empresa. Isso se chama governança.
a organização da segurança. E compliance é estar de acordo com as leis e as normas. Por exemplo, temos a LGPD no Brasil, o GDPR na Europa, que são proteção de dados pessoais, a ISO 27001, que é o padrão internacional para sistemas de gestão de segurança da informação. Isso faz parte desse assunto de segurança e compliance. Compliance é estar de acordo com as normas. Esses conceitos, então, devem ser aplicados na prática do dia a dia da organização. Isso envolve cultura organizacional, treinamentos, processos e ferramentas para que isso funcione nas empresas. Controle de acesso. Controle de acesso é outra coisa muito importante, segurança da informação, que não basta simplesmente ter as coisas, precisa ser controlada. Controle de acesso, a gente entende muito bem que quando a gente vai num prédio, as pessoas pedem um documento, tem ali um guarda que ele vai controlar as pessoas que entram. E em sistema de informação também isso acontece. Duas coisas importantes em controle de acesso é a autenticação e a autorização. A autenticação é confirmar quem você é. Exemplo, login com usuário e senha. O sistema precisa que você confirme quem você é. Então você tem um login e você tem uma senha. A autorização é saber o que você pode fazer. O sistema autoriza ou não. Por meio do seu login e senha, o sistema te autoriza a fazer algumas coisas ou não. Se você pode apenas visualizar alguma coisa ou se você pode editar ou usar algum arquivo. Senhas fortes e autenticação multifator, outra coisa importante em controle de acesso. Esse MFA é autenticação multifator. Senhas fortes, mistura letras, números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos. Evitam que pessoas mal intencionadas descubram a senha com facilidade. E a autenticação multifator, chamada de MFA, usa mais de um método para garantir que a pessoa é ela mesma. Então, por exemplo, uma senha e depois um código que é recebido por uma outra linha. Um código que é recebido, por exemplo, pelo celular. Então, a senha mais esse código faz o controle de acesso daquela pessoa naquele sistema. Controle de privilégios e o princípio do menor privilégio são duas coisas importantes também. Cada pessoa só deve ter acesso ao que precisa para fazer o seu trabalho. Isso reduz o risco de acessos indevidos. Se a pessoa tem acesso a algo que ele não precisa para fazer o trabalho, então está errado esse acesso. O acesso tem que ser somente aquilo que ele precisa para fazer o trabalho dele. Isso reduz o risco. E o princípio do menor privilégio é dar o mínimo de acesso possível, sempre o mínimo de acesso possível, o mínimo para fazer o trabalho. Também gestão de identidade e acesso. É o conjunto de práticas e tecnologias para controlar quem entra no sistema, quando entra no sistema, como entra no sistema e quais as permissões que aquela pessoa tem. Exemplo, sistemas que controlam o acesso de funcionários e ex-funcionários. Então, os ex-funcionários não devem ter mais acesso e quando tem é um acesso diferente àquele sistema. Outra coisa importante, segurança da informação, muito importante, é a criptografia e proteção de dados. Conceitos básicos de criptografia são: criptografia é uma técnica para esconder informações. É o embaralhamento das informações para ser impossível da pessoa conseguir entender aquela informação, transformando dados legíveis em códigos indecifráveis, a menos que você tenha a chave. Se você tiver a chave,
Então, você consegue entender, você consegue descriptografar, você consegue decodificar e dessa forma consegue entender aquela informação. Exemplo, uma mensagem criptografada vira um monte de letras e números sem sentido para quem não tem a chave. E para quem tem a chave, aplica-se então a chave ali e a informação volta a ser o que era. Tem dois tipos de criptografia, tem a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. A criptografia simétrica usa a mesma chave para codificar e decodificar. Ela é mais rápida, mas precisa manter a chave segura, porque a mesma chave que codifica também decodifica. A criptografia assimétrica usa duas chaves. Uma chave que criptografa e a outra chave que decodifica. Essa chave que criptográfica é uma chave pública. Ela pode ser enviada para outra pessoa e essa outra pessoa pode criptografar a mensagem para enviar para o dono da chave privada. Então essa chave pública é a chave que pode ser mostrada, pode ser passada para outra pessoa. E a chave privada é uma chave que quem tem acesso é somente a pessoa que pode decodificar aquela informação. Isso é muito usado em sites seguros. Se tem várias pessoas, muitas pessoas que precisam enviar mensagem num ambiente seguro, de uma forma segura para um só receber, então esse que recebe tem a chave privada. E as pessoas que enviam têm a chave pública para criptografar a mensagem, para não passar a mensagem pela internet. Por exemplo, uma mensagem aberta, ela vai criptografada e só pode decodificar quem tem essa chave privada. Também existem certificados digitais. Certificados digitais confirmam a identidade de um site ou uma pessoa. É uma forma segura de confirmar a identidade da pessoa. E esses SSL e TLS são protocolos de segurança que garantem que a comunicação entre a pessoa e um site é criptografada. Exemplo, cadeado que aparece no navegador, aquele cadeadinho que aparece no navegador, está mostrando que aquele ambiente ali é seguro. Outro assunto também, proteção de dados sensíveis. Dados como CPF, senhas, informações bancárias devem ser protegidos com criptografias, backups e acesso restrito. Isso evita vazamento e uso indevido desses dados. Agora, tratando do elo mais fraco em segurança da informação, que é a pessoa. O ser humano é o grande problema de segurança da informação. E aí existe a engenharia social. Engenharia social é o uso de manipulação psicológica para enganar pessoas e levá-las a revelar informações confidenciais ou realizar ações inseguras. Então, engenharia social é um processo que manipula pessoas. O invasor, em vez de hackear o sistema, que é difícil, ele hackeia as pessoas, ele engana as pessoas e faz com que a pessoa passe senha e acaba passando informações que ele está querendo. Em engenharia social tem algumas técnicas comuns, o phishing, que é o mais comum aí, mas também tem o pretexting e o biting. Esse phishing, que é o mais comum, é o envio de e-mails falsos que imitam instituições reais para roubar dados. Tipo assim, atualize sua senha bancária. Aí a pessoa clica lá e acaba passando informações
para a pessoa mal intencionada. Então, que ela foi enganada por essa mensagem, que atualiza sua senha, a pessoa vai lá e clica e está na mão dele. Esse pretexting, o invasor inventa um pretexto, uma história falsa para enganar alguém. Exemplo, passar pelo técnico de TI. Então ele entra lá e tem acesso às máquinas. E esse baiting, o atacante oferece uma isca para atrair a vítima. Alguma coisa para atrair a pessoa, essa isca. Mas tudo isso é chamado geralmente de phishing mesmo. Reconhecimento e prevenção de ataques. O que se deve fazer é desconfiar de mensagens urgentes, links estranhos e pedidos de informações sigilosas. Então as pessoas precisam deixar de ser ingênuas e perceber que está caindo num golpe ali, de engenharia social. Verificar os remetentes, se aquele endereço da internet, se realmente é aquele mesmo, se tem alguma coisa estranha. E as empresas precisam treinar as pessoas para pensar antes de clicar em qualquer coisa. Desconfiar primeiro, antes de clicar. Educação e conscientização do usuário é a melhor defesa contra a engenharia social. Conscientizar as pessoas da empresa, as pessoas que usam o sistema, é uma boa coisa a ser feita. O usuário bem informado e atento não vai cair nos golpes da engenharia social. Fazer campanhas de conscientização, simulações de phishing e treinamentos, isso pode ajudar muito. Engenharia social é uma ameaça real, porque ataca o elo mais fraco. O elo mais fraco é o ser humano. Por isso, conhecimento e atenção são suas maiores defesas. Incidentes de segurança. Qualquer evento que compromete a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações é chamado de incidente de segurança. Por quê? Precisa ter confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Qualquer coisa que for comprometer isso é chamado de incidentes de segurança. Exemplo, ataque hacker, vazamento de dados, malware, falha humana, tudo isso são incidentes de segurança. Os incidentes de segurança podem ser classificados em acidentais, que é um e-mail enviado por engano, por exemplo, maliciosos, os incidentes maliciosos, por ransomware, ou invasão. Ransomware é um tipo de ataque, o sistema é sequestrado, é colocado uma senha e a pessoa não consegue mais acessar o sistema. E depois, então, o atacante pede um valor em dinheiro para que o sistema volte a funcionar. Esses são os ransomware. E os ataques também, os incidentes de segurança também podem ser técnicos. Por exemplo, falha num servidor ou um problema no backup, são incidentes de segurança. Então, são 3 classificações mais importantes aí: acidentais, maliciosas e técnicas. Exemplo, roubo de senha, phishing bem sucedido, acesso não autorizado, negação de serviço, que é outra coisa importante também, que acontece muito. O atacante consegue bloquear o servidor, ele envia tanta requisição para o servidor que o servidor fica travado. Isso chama negação de serviço. A resposta a esses incidentes são as tais etapas básicas: identificação, perceber que houve um incidente; contenção, impedir que o problema se espalhe; erradicação, que é remover a causa do incidente; recuperação, que é restaurar os sistemas afetados;
e lições aprendidas, revisar o que houve e melhorar os processos. Daí seria uma resposta a esses incidentes para que não aconteça mais. E depois, uma comunicação e registro de incidentes é sempre bom que tenha, para que seja documentado tudo o que aconteceu, para que outras pessoas aprendam com isso. Toda ação deve ser documentada e comunicada às pessoas certas, internamente ou às autoridades, se for grave. Ter um plano de resposta pronto evita pânico e ajuda a agir rápido numa situação de incidente de segurança. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção, valeu!